Vamos mergulhar no tema mais polêmico aqui. Qual é o problema de ter vários parceiros ou parceiras sexuais na sua vida? E como isso pode impactar na sua jornada de, quem sabe, construir uma família? Nossa, estamos agora em território espinhoso. E não vamos falar aqui de moralidade. Eu não vou dizer se é certo ou errado. O que eu vou fazer é avaliar o fenômeno. E juntos a gente tenta chegar em uma conclusão se o que eu estou falando faz sentido ou se é uma completa baboseira. Se você não me conhece, eu sou o Júlio, eu sou psicólogo e ao longo da minha jornada na prática clínica eu vi muito disso acontecendo. Tudo que eu falo aqui nesse canal sempre é baseado na minha experiência pessoal, no meu conhecimento teórico e também na minha experiência clínica, vendo muitas vidas enfrentando vários desafios dos mais variados. Mas enfim, se você quiser conhecer mais do meu trabalho, fique à vontade para ver, eles estão todos aqui na descrição, todos os links que você precisa, certo? Dito isso, então vamos mergulhar nesse tema aí com bastante calma e eu peço, obviamente, educação nos comentários. Quando a gente fala desses temas, algumas pessoas, por alguma razão, ficam exaltadas, se destemperam e falam coisas de uma maneira que não orgulharia os seus pais. Então vamos começar do começo. Olha só. A vida sexual moderna, ela mudou drasticamente desde o surgimento dos contraceptivos. Quando a pílula do anticoncepcional e a pílula do dia seguinte foram implementadas no mercado, isso criou uma revolução no que nós entendemos como sexo. Porque antes desses dispositivos, o sexo ele era carregado de risco. Sim, já existiam outros métodos contraceptivos, mas havia uma maior preocupação com as consequências associadas à prática sexual. Quando essas ferramentas apareceram, a gente teve um boom de novas composições do que é a forma certa de viver a vida. Muitos apelando para o exibicionismo sexual, outros para a contagem de corpos e assim consecutivamente. Mas a pergunta é, como que isso afeta a nossa vida pessoal quando a gente passa por esse furor? Porque veja, quando nós estamos lá nos nossos 16, 18, 20, 23 anos de idade, a gente muitas vezes, e aqui eu faço uma generalização, e toda generalização é um pouco burra, a gente não liga muito para essa ideia de, nossa, eu quero construir um legado, eu quero construir uma família e então construir uma tradição. Não, a gente quer experimentar coisas. É uma fase onde especialmente os homens estão muito focados em ter experiências sexuais. E isso é um fato, especialmente observável nos tempos atuais, mas o que acontece depois desse capítulo? Quando você passa dessa fase coelho aloprado e você começa então a buscar por uma pessoa que esteja do seu lado e que possa constituir algo de longo prazo. Quando você chega nessa fase, algumas perguntas começam a surgir na cabeça. E muitos desafios podem aparecer também com base em como você passou esse período de experimentação sexual. Chega de dar rodeios. Veja, a nossa vida é muito baseada em parâmetros comparativos. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente quer alguma coisa, geralmente isso está correlacionado com uma comparação a algo ou alguém. Ah, Júlio, eu sonho em ter um iPhone 20. Provavelmente parte desse seu desejo seja de ter o aparelho, o dispositivo tecnológico. Mas eu tenho certeza de que muito desse desejo está conectado à ideia de que as pessoas pensariam X ou Y de você por conta desse aparelho. Ou talvez porque você sabe que X ou Y fulano que tem aquele aparelho são pessoas que representam coisas que você concorda ou que você discorda. Então perceba que sempre que você vai escolher alguma coisa na vida, e até mesmo um exemplo bobo como um celular, você está sempre comparando. Ah, mas poxa, se eu tiver um celular de entrada de R$500, eu comparativamente a alguém bem-sucedido, da forma como eu considero bem-sucedido, eu estou perdendo. Então, preciso de um celular top, igual essa pessoa bem-sucedida tem, para poder ficar pau a pau com ela. A mesma lógica se aplica a muitas outras coisas, e essa é uma verdade feia, porque muitas vezes as pessoas querem sentir que são independentes em suas escolhas, né? Não, eu sei o que eu quero para mim. Quando a verdade é que somos muito influenciáveis pelos ambientes onde estamos, pelos conteúdos que nós consumimos e assim consecutivamente. Então veja, a mesma lógica se aplica na vida sexual, por mais estranho que soe. Quando você tem uma namorada, e aí então você casa com ela, e ela é a sua esposa, e vocês
vivem juntos, o que aconteceu do ponto de vista comparativo? Você só tem ela como parâmetro do que é uma vida sexual, certo? Se você não se envolveu com pornografia ou qualquer outra derivação dessa, tudo o que você conhece sobre sexo, sobre o que é bom e o que não é, foi com essa pessoa. Agora, imaginemos que você teve uma namorada e depois você se separou dessa namorada e casou com o que é hoje a sua atual esposa. O que acontece? Você já tem um parâmetro comparativo entre a sua atual esposa e a sua ex-namorada. Talvez a sua atual esposa seja incrível e talvez ela faça coisas maravilhosas para você. Mas talvez um negocinho que você gosta, ela não faz e a sua ex-namorada fazia. E isso gera uma relativa insatisfação apenas por você saber que existe outra forma de fazer. Agora, qual é o problema dessa história? Imagine que você teve 100 diferentes parceiras sexuais. O seu parâmetro comparativo, em vez de ser uma, duas ou três pessoas, são 100 pessoas. Alguns podem advogar, mas Júlio, quanto mais parceiros sexuais, mais eu vou descobrir o que eu gosto e o que eu não gosto, para amadurecer a minha visão de quem vai me fazer feliz pelo resto da vida. Beleza, mas eu acho que talvez as chances disso acontecer são muito pequenas. O que eu mais vejo acontecendo na prática que eu tenho, que é lidar com as pessoas em um ambiente de terapia, é que quando você tem muitos parceiros sexuais ou muitas parceiras sexuais, você tem uma base comparativa tão grande que você se condena a uma eterna insatisfação. Por quê? Você sempre vai estar buscando pela pessoa perfeita, que soma todos os fragmentos positivos de todas as outras que você já teve contato. Só que essa pessoa não existe. Não importa quem você encontrar, a pessoa com quem você está, muito pouco provável será capaz de sobrepor todas as outras em todos os aspectos. E aí o que acontece? Vem a dúvida. Poxa, ele é muito legal, ele é muito bacana, ela é muito perfeita, mas ela não faz isso aqui que a ciclana fazia. Ou ele não faz isso aqui que o fulano fazia. Você percebe que quanto mais nós conhecemos do mundo, quanto mais amplo é o nosso parâmetro comparativo, maiores as chances de ficarmos frustrados, reclamando muitas vezes de barriga cheia. Então, o risco de ter muitos parceiros sexuais é de você criar um parâmetro comparativo tão amplo que você se condena a nunca ser feliz sexualmente ao lado de uma pessoa. Não importa o quão incrível ela seja, ela nunca vai cumprir todos os critérios, e aí eventualmente você vai se frustrar por conta disso, porque você fica pensando, pô, mas talvez alguém consiga fazer isso por mim. Talvez outra pessoa consiga cumprir todos os critérios para mim. E aí você larga essa, encontra outra que também é quase perfeita, mas nunca será perfeita. E aí o ciclo de repetição se intensifica. E o que você vê são várias pessoas que vão pulando de relacionamento em relacionamento na expectativa de encontrar alguém que entregue tudo que todos os outros juntos entregavam, fazendo do ponto de vista da parte boa e sem nada da parte ruim. Relacionamento é construção. Quando a gente escolhe estar com alguém, eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele é bastante claro. Um relacionamento, quando você assume um relacionamento com uma pessoa, é como pegar um carro velho para restaurar. O carro tá lá, meio enferrujado, meio quebrado, com alguns problemas, mas você vê potencial nele. Se você se esforçar o suficiente, esse carro pode ficar lindo, pode virar um muscle car maravilhoso, com muito trabalho. Hoje, muitas pessoas pulam de galho em galho procurando um relacionamento pronto. E aí, como eu disse, elas caem na maldição de ampliar os seus parâmetros comparativos e consolidar o seu sofrimento. Cuidado. Talvez agora você diga assim, Júlio, então pera lá, você está me dizendo que o caminho é o celibato? O caminho é eu voltar aos tempos antigos e me relacionar com uma única pessoa? Calma, eu não quero pensar em excessos aqui. Da mesma forma como eu não acho saudável você ter 200 parceiros sexuais ao longo da sua história, eu também não acho das melhores opções você se retirar do campo sexual e apostar em uma única pessoa. Se essa crença é de caráter religioso, eu não tenho nada a te convencer. Aí você faz o que você quiser. Eu estou falando do ponto de vista de fenômeno. Não estamos adicionando moralidade, tá? O que eu estou dizendo é que talvez 4, 5, 10 pessoas na sua vida afetiva sejam o suficiente para você ter aprendido bastante.
para você ter entendido o que você gosta, o que você não gosta, tanto do ponto de vista sexual como do ponto de vista afetivo. E com esse repertório acumulado, você talvez esteja pronto para escolher alguém que tem potencial e começar a reformar o seu carro. Então, toma cuidado. Quando a gente vai nessa busca desenfreada pelo perfeito, a gente quebra a cara e consolida o nosso fracasso. E quando a gente pula para o outro excesso, então escolhe se ausentar deste campo, a gente embota e fica na expectativa de fantasia. E cara, energia retesada também não faz bem. Então, qual é o problema de ter muitos parceiros sexuais? Tudo isso que eu te disse. E talvez você diga assim, mas Júlio, agora já é tarde para mim. Eu já sou uma pessoa que, nossa, aprontou muito na minha vida. Tudo bem, mais ou menos você está consciente de que você não vai encontrar alguém que vai suprir todas as coisas que você gosta de tudo que você já experimentou. Escolha alguém que seja justo com você, educado, afetuoso, que goste de te tratar bem, que queira te dar carinho e queira construir algo com você. E se essa pessoa talvez não faça um checklist perfeito de todas as coisas sexuais que você adoraria, também está tudo bem, porque sexo não é tudo na vida. Existem coisas muito mais importantes para a gente perseguir na nossa jornada. Não sei se eu fui claro, não sei se você concorda, mas eu gostaria de saber o que você pensa nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.